Oi, gente, tudo bem? Então, eu pensei muito se eu iria trazer esse vídeo pra cá, porque enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu também tô gravando outro, um vlog pra vocês. E aí o que acontece é que ontem, que foi dia 2, eu gravei esse vídeo, gravei essa resenha, né? E eu achei que ela tava muito assim reativa. Ela tava uma resenha falando muito mal do livro, que realmente eu não gostei. E eu acho que não é exatamente isso que eu quero trazer aqui. Tem algumas resenhas que elas falam realmente mal, muito mal dos livros, e que na verdade às vezes não é nem o intuito falar sobre o livro em si, mas trazer algo engraçado, divertido, etc. E nesses casos eu acho que é super tranquilo, super ok. Eu quero trazer pra cá porque eu gosto disso. Mas essa daqui em específico não tava assim. E não era isso que eu queria trazer como a primeira resenha do canal. Então eu decidi refazer e fui muito também em busca das outras pessoas falando sobre esse livro, que eu já tinha ido antes de ler ele, e por isso também que a minha leitura foi tão frustrante, mas revendo muita coisa ontem, eu pude entender um pouco mais sobre o que esse livro é e o que esse livro não é. E que muito do que eu não gostei do livro tá exatamente na minha expectativa e numa certa venda que foi feita dele de uma maneira errada. Já para eu começar aqui a falar sobre o livro é esse, O Amante de Lady Chatterley, do de D.H. Lawrence. Eu fiz algumas anotações sobre ele. Tem muita coisa para falar, pouca coisa é boa, infelizmente, mas em específico eu não ia recomendar nenhuma edição porque eu só tenho essa, mas essa edição aqui em específico, não os textos que tem nela, mas a aula da Antofágica, que está disponível agora, né, no YouTube. Antes a gente recebia um... O livro ele vem com essa fitinha atrás dele e aqui vem, né, o QR Code para disponibilizar a aula. Agora todas as aulas elas estão disponíveis no YouTube, inclusive a desse aqui. A Aline, que é a pessoa responsável por fazer as aulas desse livro, ela conseguiu traduzir muito bem o que eu estava pensando. Eu tinha visto, né, depois, assim que eu terminei o livro, eu vi as aulas dela, eu concordei, mas ao mesmo tempo eu fiquei, nossa, esse livro é muito ruim, não é possível, nanana. Claro que ela não ia falar algo nesse sentido, se ela gosta ou desgosta do livro, ela não ia falar isso, né, no canal da Antofágica, mas com um pouco mais de calma e um pouco mais racional, eu consegui aprender muito mais das aulas dela. Então esse é um ponto, assim, um mérito que a curadoria deles para escolher essa pessoa para falar dos livros e a forma como a Aline falou foi muito, muito boa. Realmente eu consegui ultrapassar o quanto eu não gostei desse livro e o quanto ele foi problemático para mim. Já tô há 5 minutos falando e eu não disse nada, né? Só disse qual é o livro. Esse livro aqui, eu vou ler a sinopse, que tá aqui escrito. Com o marido debilitado em uma casa, uma jovem mulher não mede consequências para concretizar seus desejos mais profundos. Aí o que acontece? Aqui a gente vai acompanhar a Constance, a Connie, né? Ela é uma mulher que vem de uma família mais liberal, digamos assim, para a época. O livro ele se passa um pouco depois, durante e um pouco depois da Primeira Guerra. A Constance, né, a personagem principal, ela sempre foi muito livre, pôde ir para a faculdade, viajou, conheceu várias pessoas, teve seus namorados e assim, uma coisa para a época que era completamente impossível. E no meio de tudo isso, ela acaba se casando com o Clifford, e o Clifford, ele é um oficial de guerra. Ele tá servindo na Primeira Guerra, mas em algum momento ele acaba se ferindo, né, se machucando e volta para casa debilitado. Ele volta para casa sem conseguir andar, né, sem o movimento das pernas. Como eles estão casados, né, nesse momento que ele volta para Inglaterra, a Connie fica como pessoa responsável pelos cuidados dele, pelo dia a dia dele, já que ele agora é uma pessoa que é 100% dependente de outro. Por ele não ter um movimento, mas por questão da época mesmo, né? Pelo avanço da medicina, tecnologia, enfim. Se vocês forem ver, né, os filmes desse livro em específico, vocês vão ver que, por exemplo, as cadeiras, elas são muito complicadas, a acessibilidade é inexistente, tudo tem integral, tudo é, assim, enfim. Então, ele fica 100% dependente de alguém, e em específico da Connie. Uma coisa que vai deixando ela estafada, ela vai ficando exausta, ela vai entrando em uma depressão, porque ela se viu podada na liberdade que ela sempre teve. E assim, isso aí tudo, ok, por essa premissa, mesmo que eu tenha visto pessoas falando mal, etc, do livro, eu achava que as coisas boas iam superar as coisas ruins. Não foi o que aconteceu. Mas, de novo, com a aula da Aimee, esse livro saiu, por exemplo, se fosse dar alguma estrela, né? Saiu de 2 estrelas, odeio, um dos piores livros da minha vida, pra um
3 estrelas, agora eu te entendo. Mas enfim, como, né, vocês já sabem que eu não gostei muito dessa leitura, apesar de agora ter desgostado um pouco menos, eu queria ainda mais deixar claro aqui que não foi um livro só de partes ruins. Tem partes aqui que são muito, muito boas e que eu achei que tiveram cenas que foram muito bem construídas. Vou mostrar pra vocês isso ao longo do vídeo. Antes de falar do livro propriamente dito, né, ainda enrolando um pouco, queria mostrar aqui pra vocês, tentar, né, na verdade, mostrar essa edição, que ela é muito bonita. Assim, apesar do livro não ter sido dos preferidos da vida, essa edição ela é muito caprichosa, sabe? Achei que ficou bem, bem bonita. Vamos lá, né? Começar propriamente dito sobre o livro. Como a minha leitura foi finalizada com um viés de raiva, então as minhas anotações elas estão baseadas nisso. Só que fica aqui o aviso, né, o disclaimer, que o ódio ele ainda existe, mas com um pouco de, talvez, compreensão, que esse livro ele é o retrato de uma época. Aqui num dos trechos do final do livro, a Carolina Corrêa dos Santos, ela escreveu esse trecho que eu vou ler agora, falando sobre o autor, ela explica o que esse livro é, eu acho, um pouco. Lawrence descreve em seus biógrafos, era um homem controverso, dado a radicalismos e altos e baixos. E é em específico esses altos e baixos que eles estão aqui. Há indícios de que se aproximou do fascismo, assim como declarações suas que condenavam o regime instituído na Itália em 1922. Foi acusado e absolvido de misoginia por feministas ao longo das décadas. Então, assim, esse trecho aqui em específico, ele é esse livro. Eu li isso aqui e fiz, este livro. Aqui eu queria falar principalmente das personagens, que foi o que mais me incomodou, porque assim, o problema não foi nem o livro em si, mas foi como ele foi vendido, sabe? Ele foi vendido não só pelo texto de introdução aqui que eu li e fiquei esperando uma coisa e veio outra, mas por todas as outras pessoas que falavam que esse livro era uma ode à liberdade, não sei o que, e principalmente liberdade feminina do gênero e noção. Olha aqui, o que a autora da introdução vai falar, a Clara Drummond. O que mais me encanta neste livro é o amor que é constituído a partir do encontro carnal. É uma ode ao sexo enquanto experiência transcendental, alimento do espírito, e não um mero ato vulgar, impessoal, objetificante. Eu achei que o que eu encontrei aqui foi literalmente um ato impessoal e objetificante. Então eu, como uma pessoa que claramente sou feminista, algumas coisas aqui eu bati o olho e vi, isso é impessoal, isso não é transcendental, isso é objetificante. Mas enfim, né? O que me incomodou em específico nesse livro foram as personagens. E principalmente a Constance, né? Que ela tem o maior tempo de livro aqui, né? Ela é a que mais fala, que mais aparece, que mais sente, enfim. E como esse livro me foi vendido como um livro de mulheres fortes, não sei o que, não. Ao invés da Constance ser uma mulher forte, o que eu vi foi uma mulher fraca. Mentalmente fraca, no sentido de que ela, apesar de todo o seu conhecimento, de toda a sua autoconfiança, de toda a sua experiência, quando o Oliver, que é o guarda-caça, eu acho que eu não falei isso, né, na sinopse, mas a Constance, em algum momento, né, ela sente falta, né, da questão do corpo e da relação dela com o esposo, e ela acaba encontrando o conforto para a tristeza que ela estava sentindo, né, para esse desânimo que ela estava sentindo no guarda-caças, né, então ela começa a ter um caso com ele, que é o Oliver. A Connie, ela simplesmente deixa de ser uma mulher forte, uma mulher com experiências, uma mulher com conhecimento, uma mulher senhora de si, porque ela já teve os seus namorados e enquanto ela estava com os seus namorados, ela era uma mulher que buscava o seu próprio prazer, e nesse caso eu tô falando do prazer não só intelectual, mas eu tô falando também aqui do prazer do corpo, se é que vocês me entendem, né? Então, assim, quando ela tava com aqueles outros homens, né, que ela se interessou, etc., ela era uma pessoa que era apartada daquele outro, no sentido de que ela não levava em consideração o que ele queria necessariamente, ela levava as escolhas delas em consideração, o que ela queria, ela levava em consideração o histórico dela, digamos assim, as experiências, ela se levava em consideração. Quando ela conhece o Mellors, as primeiras cenas de sexo deles dois, ela descreve o quanto ela está desgostando e se sentindo incomodada. E assim, eu até escrevi no livro aqui, era praticamente, né, uma invasão, uma violação desse corpo que não queria, sabe? A questão aqui do início da introdução do livro, que mostra
mostra, né, essa relação como algo transcendental, não objetificante, isso não existe. Principalmente nas primeiras relações entre ela e o Oliver. Ela é extremamente violada. Pra eu não falar outra coisa, ela é, em uma cena específica, ela fala o quanto aquilo parece um sonho. Mas eu acredito que o autor colocou aquilo ali sem nem perceber que aquilo poderia ser literalmente trocada a palavra para um pesadelo, porque é como se ela se despersonificasse, como se ela saísse do corpo dela e estivesse vendo aquela cena de longe. Ela não tá ali, ela não quer estar ali, ela fica como se fosse uma boneca inflável, assim, parada. E isso me incomoda muito, porque acontece em várias vezes. Outra coisa que tinha me incomodado na Connie em específico era porque ela, no início do livro, ela era uma pessoa que prezava muito pela questão intelectual. E tanto que ela se interessa pelo Clifford por isso. Ela teve outros namorados, outros amantes, enfim, que era essa questão intelectual por eles serem pessoas que tinham conversas legais, que eram interessantes, que tinham um que a mais. O namorado alemão dela, ele tocava, ele conversava muito com ela. O Michaelis, que é outro amante dela, ele era um escritor de peças, etc. E o próprio Clifford, ele é um escritor. Essas eram as coisas que interessavam a ela, sabe? Não só exatamente o sexo. Com o Oliver, ela não tem nada de intelectual, assim, de conversa que vá pra algo além de, eu não sei nem como é que eu posso falar isso, mas conversas sobre órgãos ou menções a órgãos específicos. E é isso, assim, não tem nada que vá para além disso. Ou quando é algo diferente, por exemplo, quando estão tendo uma conversa sobre a esposa do Oliver, é algo que simplesmente ele tá descrevendo lá, mas ele descreve, assim, eu vou falar disso mais pra frente. E aqui é um tópico que a aula da Aline, ela foi muito esclarecedora, né, nesse sentido, porque realmente é algo que não tem como você dizer que não é contraditório. É contraditório. Só que eu entendi que não é algo que ela simplesmente deixa de querer um pra querer o outro. Mas ela é uma personagem que se entende na completude das duas coisas juntas, entende? Ela não é só feita pela questão intelectual, que o Clifford representa, né? Que ele é a única coisa que ele pode fazer, nem só no Oliver, que é o puro corpo ali. Ela é constituída e ela se faz completa quando ela tem os dois. Apesar de que é muito contraditório que ela tenha preferido o Oliver sem ter tido duas conversas normal. Mas enfim, eu vou passar pra eu também não ficar assim. Tem muita coisa, assim, a letra tá miúda, é muita coisa, isso aqui é só falando mal. Então, assim, eu vou tentar falar. Estou nervosa. Tá, aí ok, continuando, né, uma coisa que a Aline não fala lá na aula dela, que também não tem nem espaço pra isso. O pai da Connie, ele é sem noção. Eu não tenho outra palavra, porque você pode ser o pai mais liberal, assim, mais... Nossa, como eu sou um cara, assim, pra frente do seu tempo, né, a vanguarda sexual da família, nos costumes, no início do século XX, né? Não há. Eu acho que até pra hoje em dia, porque digamos que você é a Constance e o seu pai está indo conhecer o Oliver, o cara que você traiu seu esposo e que agora você quer deixar seu esposo pra casar com ele, ter um filho com ele. Você já está grávida. E aí o seu pai vai conhecer ele. E a primeira conversa que vocês têm, o seu pai fala: "E como foi, hein? Como foi, meu rapaz?" Aí o Oliver vai responder: "Bom." E o pai dela vai falar: "Aposto que foi. Tal pai, tal filha, isso sim. Nunca recusei uma boa pessoalmente. Mas a mãe dela, cruzes. Mas você a aqueceu, posso ver. É o meu sangue nela." E tipo assim, ele vai-se embora falando que a filha dele, nossa, como ela gosta de um sexo bom. E pelo amor de Deus, ele é o transante. E a filha dela puxou a ele. E aí ele continua falando sobre como o cara é um guarda-caça e que a filha dele era uma boa caça. E ele fala que, ai, você deve ter um bom pinto aí. Não, na verdade eu estou vendo que é um galo. Eu que não ia deixar minhas aves com você. Sabe, tipo assim, uma conversa. Meu amor, você tá falando da sua filha. Sabe? Qual é o sentido? Isso aí é, no mínimo, esquisito e me incomodou extremamente. Isso que eu já tô aqui nervosa. O próximo tópico que eu quero falar aqui, né, continuando aí nos personagens, é o Clifford. Eu não vou me alongar muito, não, porque eu também não gosto do Clifford. Mas eu acho que para o que ele se propõe a ser, né, que é um reflexo da modernidade decadente, de uma classe dominante que precisa do proletário, né, para poder se manter relevante, se manter de pé, e para poder simplesmente existir, precisa dos seus empregados, etc. Apesar dele menosprezar todos eles, assim, para o que ele se propõe a ser, ele é um bom personagem, ele foi bem escrito, e enfim, odeio ele, sim, mas ele foi bem escrito no que o autor se propôs a fazer. Agora, o que chega matando é o Oliver, sinceramente, porque
O homem que não tem simplesmente nada, não tem simplesmente nada que assim, nada ajuda o pobre do personagem. Eu fico me perguntando se eu tivesse como chegar pra falar com esse autor, apesar de que às vezes que eu tive a oportunidade de falar com autores, não pude falar mal do livro deles pra eles, mas tá bom. Mas se eu tivesse a oportunidade de falar com o D.H. Lawrence, eu ia perguntar, tá, mas o que aqui, qual é a questão aqui? Simplesmente nada que esse homem faz tem sentido. Nenhuma coisa, ok? Ele é reflexo de uma época. Mas aqui também são minhas impressões. E péssimo, podre, porque o homem não tem sentido. As escolhas dele nenhuma tem sentido. Ele tá lá como guarda-caça, né? Como proletário, etc. Mas ele é um cara que era tenente, que estudou, que teve oportunidades que outras pessoas não tiveram. Ele tá, tipo assim, ele se coloca naquela situação pra fugir dessa realidade, né? Das elites, enfim, etc. Ele é contra isso. E ok, beleza, tudo bem, show, massa. Mas aí você, literalmente, colocar um dialeto que não faz sentido nenhum, sabe? Umas coisas que ninguém fala. Eu não sei, eu acredito que ele tenha colocado isso aqui, essa forma de falar, né, do Oliver em dialeto, porque ele sabe falar o inglês, né, super correto. Eu não tô falando nem de questão de tipo, você tem que falar certo, porque não é sobre isso, mas é uma questão de uma linguagem totalmente forçada. Eu sou uma pessoa que eu sou do Nordeste, né? Caso alguém não tenha percebido ainda. E o meu sotaque, a minha forma de falar, ela é muitas vezes colocada em novela, em filme, em o que quer que seja, tão forçada, tão, assim, ridícula, que quando eu vi isso aqui, eu fiquei, pelo amor de Deus, é mais uma vez, mais um, só botou por botar mesmo, porque se isso aqui ele colocou com a intenção de, nossa, muito afrontoso com as classes altas, etc. Sério, eu senti só preguiça. Preguiça e preguiça e preguiça. Toda vida que eles soltavam um arre aqui, eu só faltava morrer. Aí o que pega, né? O que pegou e o que, mais do que tudo isso, é o Oliver sendo um cara que, ai, nossa, liberdade sexual, não sei o que, nananã. Mas ele é top 3 misóginos e machistas do livro. Tipo assim, ok, D.H. Lawrence, se você quer botar o sexo como algo que vai parar as guerras, ok, entendi. Mas desse jeito, eu não sei se você tá aqui pra ajudar, moço. Mas tá bom. Porque assim, o que acontece? A primeira cena, que tá só o Clifford e a Connie, e eles vão, né, ter uma aproximação, quem sabe uma pseudo-conversa, uma pseudo-interação mais próxima. Ele vê ela chorando porque ela tá em um momento que tá mais frágil e ela tá vendo e segurando, né, uns passarinhos novos lá que ele tava cuidando. E simplesmente ele se abaixa do lado dela, que ela tá sentada segurando o passarinho chorando, e passa a mão na bunda dela. E daí eles ficam lá e ela só descreve o quanto ela não está gostando. Olha assim, eu não sei. D.H. Lawrence, você está querendo o quê com esta descrição? Olha essa descrição da primeira cena de sexo deles. Ela continuou imóvel, em uma espécie de sono. Sempre em uma espécie de sono. Ela estava inerte, ela não parecia nem que era real. E não no sentido de tipo, nossa, como está bom. Mas no sentido de, nossa, está tão ruim que eu estou saindo do meu corpo. A atividade e orgasmos eram dele, inteiramente dele. Ela não podia mais se esforçar por si mesma. Mesmo o aperto dos braços dele ao seu redor, mesmo o movimento intenso do seu corpo e a liberação de sua semente nela se deram enquanto ela permanecia naquele sono, do qual só despertou após ele ter terminado e deitado ofegante contra o seio dela. Isso aqui, ok, inegável que o autor ele escreve bem, e a questão não é nem sobre a escrita em si, mas sobre as escolhas. É um retrato de sua época? É um retrato de como as coisas aconteciam? Sim. Mas, gente, você me falar que isso aqui é uma ode ao sexo não objetificante, eu não sei o que isso aqui é. Então, me explique o que é isto aqui. E, assim, não só isso, mas ainda continua. E aí, ela se perguntava vagamente, por quê? Por que isso tinha sido necessário? Porque havia erguido uma grande nuvem em cima dela e a enchido de paz. Seria real? Seria real? Seu cérebro, atormentado de mulher moderna, ainda não encontrara descanso. Seria real? E ela sabia que, caso se entregasse àquele homem, seria real. E assim, eu até pensei que uma parte aqui, ó, porque havia erguido uma grande nuvem em cima dela e a enchido de paz. Que não foi isso exatamente. Ergueu uma nuvem em cima dela e encheu de paz. Mas a paz só veio depois que terminou. Então assim, e isso não acontece uma vez. Acontecem várias e várias e várias vezes até que ela possa de fato gostar de estar com ele. Então assim, é uma questão complicada e que me pegou muito, porque assim, como mulher lendo isso aqui, mesmo que a gente já esteja praticamente 100 anos da publicação desse livro, ser mulher ainda é difícil. Então assim, a gente tem medo de sair da rua, a gente tem medo de pegar ônibus, a gente tem medo de ficar só, a gente tem medo de tudo. Ainda tem que ler essas coisas. Uma mulher falar pra gente que isso aqui é bom e na verdade isso aqui fala sobre a liberdade sexual da mulher. Não fala.
fala. Aí, né, o livro, ele é em torno de sexo. Praticamente a conversa toda aqui vai ser sobre. E eu vi também muita gente falando que, como se fosse a liberdade da Connie em escolher um amante só por isso, e se apaixonar só por isso, e não ter mais nada realmente, assim, questão de conversa, etc. Ela só estava com ele literalmente por ele ser um homem macho e que, né, dorme com ela, etc. E aquela brutalidade todinha. Ela teve a liberdade de escolher ele por isso. Mas isso aqui não me pegou nem um pouco, como todas as outras coisas aqui não me pegou. E eu acho que teve muito essa questão de confundir e misturar amor e sexo, e dizer que por conta do sexo deles, a paixão acontecia, ou ela era reavivada, ou ela era algo nesse sentido. Eu não acho que deveria ter sido feito isso, porque só torna o livro fraco, ao meu ver, porque não é isso que acontece. Uma questão minha, né, uma opinião minha, você amar, por exemplo, um parente seu, uma pessoa próxima a você, um amigo, etc., não vai fazer com que isso seja confundido com uma relação sexual que você teve com alguma pessoa, entende? Então, isso pra mim foi muito difícil de comprar e eu não comprei, mas eu entendi que não é bem sobre isso. Ainda nessa questão do feminino como algo, né, que aqui é totalmente descartável, na verdade. Para o Oliver, para o Clifford e para qualquer homem que apareça, o feminino é só uma coisa, uma boneca, uma imagem do que você quer transparecer para a sociedade, enfim. O Oliver e o Michaelis, que é o primeiro amante dela, eles vão falar como que uma mulher que ela é uma mulher lésbica, mesmo que ela esteja com um homem, ela necessariamente é lésbica, porque se ela gosta de, né, de fazer o seu auto prazer ali, né, daquela forma, ela é uma mulher lésbica. Só o que eu achei interessante aqui da parte do Oliver é que ele fala isso, né? Ele confirma que ele acha isso, mas na página 334 ele vai falar sobre o coronel dele, que quando o coronel morre, ele fica desolado e sai do exército. Ele não aceita mais servir, enfim, etc. Ele não quer ter o coronel. Aí o que acontece? Ele fala aqui, ele tá conversando com a Connie, aí ela fala, conte-me sobre ele. Aí ele responde, o que tem pra contar? Ele galgou a hierarquia, amava o exército e nunca se casou. Era 20 anos mais velho que eu. Era um homem muito inteligente e não tinha muitos amigos no exército, como sempre acontece com um homem desses. Era um homem fervoroso, à sua própria maneira, e um oficial muito sagaz. Eu o seguia em tudo enquanto estava com ele. Quase o deixava governar minha vida, e nunca me arrependi. Ficou muito triste quando ele morreu? Eu mesmo cheguei perto da morte. Soube que outra parte de mim tinha morrido. Mas é claro, eu sempre soube que terminaria em morte. Todas as coisas terminam no fim. Aí ela vai e responde. Você parece ter tanta coisa no seu passado. Aí ele, é mesmo? Me parece que já morri uma ou duas vezes. Mas cá estou, seguindo em frente e procurando mais problemas. Assim, ao meu ver, isso aqui foi muito suspeito. Pra quem assistiu o Ataque dos Cães, eu não vou dizer nada, eu só vou dizer isso. Assim, eu não quero me estender tanto nessas questões do porquê que o livro foi ruim ou não me pegou tanto, né? Que eu precisei ver e rever várias coisas sobre o livro para ele poder, né, sair de tipo uma 2 estrelas para uma 3. Aqui para mim no Bruto já tô com 40 minutos de vídeo, então assim, já tá bom, entendemos que não foi um livro para mim exatamente, mas ele tem os seus momentos bons, e bons de verdade, porque o autor, ele não escreve mal, ele fez escolhas ruins, mas ele, por si só, ele não escreve mal, ele escreve muito, muito bem. O livro, ele não é só sobre isso, né, etc, mas ele fala necessariamente sobre uma luta de classe e tudo mais, né, como essa relação entre operário e burguês, né, ela se dá e etc, e tem umas partes muito boas, principalmente quando a senhorita, não lembro, a senhora Bolton, eu acho, ela tá falando com o Clifford pra ele entender um pouco mais sobre as minas, etc. Então, pra gente que tá lendo essa, pelo menos pra mim, foi uma parte muito interessante. E apesar de que tem algumas questões ali que eu não concordo, como foram mostradas, mas, enfim, no geral, assim, esse retrato, né, dos empregados e empregadores. Um empregador, ele precisa do empregado, né, ele só sobrevive porque ele tem os empregados e porque ele mantém essa relação de poder, etc. Achei que isso foi retratado de uma forma bem interessante mesmo. E falando da senhora Bolton, tem uma parte aqui que ela vai falar sobre a morte do esposo dela nas minas, que ele trabalhava lá, e foi muito interessante. É realmente um parágrafo muito longo, mas se você tem essa edição da Antofágica, é na página 128, o parágrafo que começa com Ted Bolton tinha 28 anos. Eu achei que foi muito interessante a forma como ela abordou a morte do esposo e como tratou disso, né? Aqui ela vai falar o início do parágrafo, na página 128 dessa edição. Ted Bolton tinha 28 anos quando morreu em uma explosão na mina. O supervisor, que estava na frente, gritou a todos para
para se deitarem. Havia 4 homens, e todos deitaram a tempo, exceto Ted, e a explosão o matou. Mais tarde, no inquérito, as testemunhas ficaram do lado dos patrões e disseram que Ted tinha ficado com medo e tentara fugir e não obedecera às ordens, e que a culpa seria dele. Então a compensação foi apenas de 300 libras, e foi oferecida mais como um favor do que uma compensação legal, porque o homem morrera por culpa própria. A forma que ele conseguiu mostrar isso em poucas palavras, aqui o parágrafo ele é bem maior e tem outras descrições sobre como isso se deu e sobre o próprio Ted, que é muito interessante. Então nesses momentos, assim, foi os momentos que ele brilhava especificamente, sabe? A escrita dele é uma escrita boa, eu acho que aqui é um livro só que ele fez escolhas ruins por ser aquilo é um retrato de uma época e não tem o que fazer, mas essas escolhas, né, envelheceu como leite. Eu acredito que eu não tenha conseguido marcar aqui, eu não lembro, mas outras cenas também que eu achei bastante interessante, apesar de ser um livro, né, erótico, etc. Nas partes que, assim, em tese a Connie já tá gostando e tudo mais, e que eles meio que casam no bosque, foram cenas muito, muito bem descritas, sabe? Mesmo que tenha um quê de explícito ali, foi um explícito, mais um explícito que se tornou poético pela forma que ele tava falando lá. Eu acho que isso foi passado muito bem no filme, que é outra coisa que eu queria falar. Eu vi o filme da Netflix, que foi lançado, se eu não me engano, ano passado. O filme, ele é ótimo. Ele conseguiu filtrar as partes ruins que aqui tem. A gente entende melhor, talvez. A gente vê melhor as coisas ali e as partes que aqui, né, no livro ele descreve de uma forma poética e tudo mais. O diretor, né, e toda a produção conseguiu passar isso de uma forma que realmente ficou muito bonito. Muito, muito, muito interessante, de verdade. Se você tá lendo o livro e por algum motivo não gostou, não tá se interessando, enfim, tá sendo, né, incomodativo, tanto quanto foi pra mim, dá uma pausa, vai ver o filme que tá na Netflix, vê até a parte que você mais ou menos tá lendo. Foi isso que eu acabei fazendo pra conseguir terminar, porque realmente tem algumas partes assim que incomoda bastante por eu estar lendo isso e sendo mulher, enfim, então muita coisa que é complicada. Pelo menos pra mim me incomodou bastante. Então eu ir para o filme e poder ver isso de outra forma, né? Uma forma um pouco mais delicada, né? Contada praticamente como se fosse do olhar, do viés da mulher, né? Foi bem mais interessante. É isso. Eu acho que no geral ele é um livro com escolhas ruins, mas que tem seus bons momentos. A escrita é boa. O início do livro é bastante interessante. Mesmo as partes que, vez ou outra, são mais incomodativas, mas assim, a gente ainda entende por que tá sendo incomodativo ali. O que me pegou mais foi essa questão feminina, né? Porque, como eu disse, eu fui pega muito para esse livro por conta de um discurso que foi feito sobre a liberdade que ia ter aqui. Não foi da forma que eu tava imaginando, mas também é um homem escrevendo sobre mulher, então não sei porque eu esperaria algo diferente, mas talvez tenha sido um erro meu. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de que eu tenha falado mais sobre as minhas impressões do que o que acontece aqui no livro em si, mas a intenção era meio que essa mesmo. Eu não tenho essa pretensão de, em resenhas, falar muito do resumo do livro, etc. São mais as minhas impressões mesmo do que eu achei do livro, o que eu pensei do livro, etc. É meio que por esse caminho que eu vou seguir. Eu vou pegar esse texto aqui, eu vou escrever ele no Scooby, eu vou deixar aqui o link da minha resenha embaixo, ou do meu perfil, enfim, se vocês quiserem ver alguma coisa. E é isso. Eu acho que se eu fosse recomendar esse livro pra alguém, eu recomendaria esse livro pra... Se eu fosse recomendar esse livro pra alguém, eu recomendaria pra pessoas que gostam de hot, pra pessoas que gostam de dark romance, pra pessoas que gostam de clássico, mas estão querendo uma coisa diferente. Não recomendaria pra feministas. Não foi uma experiência muito boa, no meu caso. Mas, assim, você consegue tirar outras coisas daqui. Então, o que vale aqui é a experiência. Como qualquer outro livro, você precisa filtrar o que faz sentido pra você ou não. Então, aqui muita coisa não fez sentido pra mim, mas outras tantas coisas também fizeram sentido. Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena tentar, vale a pena você ter a experiência. Você sempre pode baixar um PDF. Acho que tá em domínio público, né? Tenho quase certeza que tá em domínio público. O que você pode fazer é sempre baixar um PDF, baixar a amostra pra Kindle, coisas nesse sentido, ver se você tá achando que vai funcionar pra você e fazer o teste, né? No mais é isso. Muito obrigada, gente. E não foi nenhuma resenha praticamente, né? Foi um desabafo. Fiquem aqui para os próximos vídeos. Tchau, tchau.